Olá meninos, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa disciplina de Teoria Geral do Processo. A Teoria Geral do Processo é a disciplina que estuda o Poder Judiciário. Como que o Poder Judiciário funciona, como que o Poder Judiciário trabalha a relação processual, os conflitos de interesse. Tudo isso é estudado em Teoria Geral do Processo. Na apostila que eu disponibilizei para vocês, lá no portal e também nos grupos de vocês, eu coloco que a competência geral da Teoria Geral do Processo é conhecer institutos fundamentais por meio das noções introdutórias ao direito do estudo processual. Esses institutos são a jurisdição, a ação e o processo. O conceito de teoria geral do processo, ele é basicamente conhecer os institutos que dão origem ao direito processual, aos fundamentos, aos princípios e normas que dão o fundamento do direito processual. Nós vamos estudar de forma unitária os 3 institutos basilares da teoria geral do processo: a jurisdição, a ação e o processo. A jurisdição é o Estado representado por juízes e tribunais. Ali o juiz é o Estado, ele está investido de poder estatal para julgar os conflitos de interesse. A ação, o instituto que nós vamos estudar também de forma unitária, ele é o direito do cidadão ir até o poder judiciário e até a jurisdição para propor o seu conflito de interesse. E o processo, que também nós vamos estudar de forma unitária, nós vamos aí levar 2, 3 aulas para estudar o Instituto do Processo, ele vai abordar o que significa o processo. O processo, ele é um instrumento pelo qual a jurisdição vai conduzir o conflito de interesse. Ele vai seguir as normas do direito processual para, ao final, o juiz dar um provimento de uma tutela jurisdicional efetiva. Continuando na apostila de vocês, eu falo do conteúdo da teoria geral do processo. O conteúdo da teoria geral do processo, ele se resume em 2 expressões: conflitos de interesse e relação processual. São 2 expressões que vocês vão ouvir até o final do curso. Tudo que diz respeito a direito processual, vocês vão ouvir essas 2 expressões, que são conflitos de interesse e relação processual. Objetivo de aprendizagem da teoria geral do processo: introduzir os estudos do direito do processo, compreender as noções iniciais da teoria geral do processo, conhecer as formas de solução dos conflitos, abordagem unitária do direito processual, relação processual e a observância da sequência lógica do curso de direito processual. Tudo isso são objetivos para se entender, para se aprender teoria geral do processo. Para isso, para que nós entendamos a teoria geral do processo, nós temos que rever conceitos básicos do estudo do direito processual. E lá na apostila de vocês, eu coloco o conceito de direito processual. Lá eu coloco, é o ramo do direito público interno que disciplina regras relativas ao exercício da função jurisdicional do Estado. Em outras palavras, o estudo do direito processual, ele é um direito público porque ele vai falar sobre o poder estatal. Ele vai falar como que funciona o poder judiciário. Por isso, é um direito público interno, ok? Por isso, o direito processual, ele é do ramo do direito público interno. Continuando na apostila de vocês,
é o ramo do direito público interno, porque a função jurisdicional é uma das 3 funções essenciais do Estado democrático de direito. Então, veja, nós temos no Estado democrático de direito o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, nós vamos estudar em teoria geral do processo, exclusivamente a sistemática do poder judiciário, ok? Vamos ver agora as fontes do direito processual. São meios de revelação do conteúdo dos princípios, regras e normas que contém o sistema processual. Então, veja, são os meios de revelação de conteúdo dos princípios, regras e normas que compõem o sistema processual. Nós dividimos as fontes do direito processual em 2, assim como também no direito, no estudo do direito. No estudo do direito processual, elas também são divididas em fontes formais e fontes não formais. As fontes formais são a Constituição Federal, as convenções e tratados internacionais, as leis federais ordinárias, as leis de organização judiciária e o regimento interno dos tribunais. Então, veja, numa pirâmide Kelsen, nós temos a Constituição Federal como a maior lei para o estudo do direito processual. Depois nós temos as convenções e tratados internacionais abaixo da Constituição e acima das leis federais, no modelo supralegal, ok? Então, abaixo dos tratados internacionais, que falam dos direitos humanos, nós temos as leis ordinárias, que nós temos as leis infraconstitucionais. Quais são essas leis no direito processual? Nós temos o Código de Processo Civil, que foi alterado recentemente em 2015 e passou a vigorar em março de 2016. Ele fala exclusivamente da sistemática do direito processual, mas temos outras leis ordinárias também que reforçam e que também falam do direito processual, como a lei dos juizados especiais cíveis, as leis dos juizados especiais, o Código do Consumidor, a lei de arbitragem, a lei da Maria da Penha, a lei... são várias leis que também, dentro delas, também fazem referência ao direito processual, ok? Então, todas elas são fontes formais do direito processual. Nas fontes não formais, ou nas fontes informais, nós temos também as fontes complementares, são aquelas que são consideradas como um complemento para a lei, né? Para as fontes formais. São elas os costumes, a analogia, os princípios gerais do direito, a jurisprudência e a equidade. Isso tudo vocês já viram lá em direito, em fontes do direito, e nós vamos repeti-las em direito processual. Os costumes são aqueles costumes jurídicos que às vezes são utilizados, já não tem uma legislação própria, e eles passam a ser utilizados como uma certa referência. Nós temos a analogia, quando se tem uma lacuna na lei e o juiz precisa utilizar uma outra lei para para preencher aquela lacuna. Então, isso é a analogia, quando o juiz utiliza uma outra lei para justificar aquela que está com uma lacuna. E nós temos também os princípios gerais do direito, que vêm para reforçar aquele argumento. Por exemplo, numa ação onde nós estamos pedindo uma UTI para uma pessoa que corre risco de morte.
Nós vamos alegar, nós vamos ir no artigo de lei e vamos alegar, pelo princípio da dignidade humana, que ele precisa daquele leito de UTI, porque ele não tem uma outra alternativa. Então, para que ele tenha uma sobrevida, ele precisa daquela UTI, daquele leito de UTI. Então, em sua ação, você vai utilizar a lei e reforçar com o princípio da dignidade da pessoa humana, para que aquele juiz se sensibilize e ele dê o provimento que você precisa, ok? Nós temos ainda as jurisprudências, que são os julgados, né? Que são com as cortes, as nossas cortes têm julgado casos semelhantes àquele que você precisa reforçar o seu argumento. E nós temos também a equidade, que é quando o juiz ele julga de forma a analisar as circunstâncias daquela situação, tá? Ele vai analisar pormenorizadamente cada detalhe daquela circunstância. A equidade ela é muito utilizada no direito processual penal. Quando o juiz vai dosar a pena, ele analisa as circunstâncias daquele crime. Se ele participou, qual foi a participação. Por exemplo, num crime de um assalto, uma quadrilha que assaltou o banco, tem aquela pessoa que dirigiu, que levou a quadrilha ao banco e ficou no carro esperando, tem aquela pessoa que pegou o dinheiro, tem aquela pessoa que deu um tiro no segurança e tem aquela pessoa que levou o gerente embora, fez um cárcere privado do gerente para que ele desse ali garantia de que eles pudessem ir embora. Então vejam, o juiz, para dar essa sentença, ele vai analisar a participação de cada um desses membros da quadrilha. Então, quem matou não vai ter a pena igual a quem dirigiu, quem levou. Então, a pena vai ser individualizada, ainda que agravada pela circunstância da quadrilha, ok? Isso é julgar com equidade. E nós temos também, lá na apostila de vocês, conceitinhos básicos que vocês estudaram lá em Direito, que precisam ser revistos agora para que nós possamos entender os institutos do direito processual. Então, veja, necessidade. O que é necessidade para o direito processual? É a relação de dependência do homem para algum elemento. Então, o homem necessita daquele bem para poder não ter o seu direito lesado. Então, a necessidade é um conceito que precisa ser entendido para que nós possamos dar andamento ao nosso estudo do direito processual. Temos também o conceito de bem ou bem da vida, tá? Lá na apostila de vocês eu coloco que é o elemento capaz de satisfazer a necessidade do homem. É a utilidade, e nós temos também a utilidade. A utilidade é a capacidade ou aptidão de um bem para satisfazer a necessidade. Então, veja, o bem e o bem da vida é o elemento capaz de satisfazer a uma necessidade. Então, eu tenho alguma coisa, algum elemento para satisfazer a minha necessidade. E a utilidade é a capacidade ou aptidão que esse bem traz para a minha necessidade. Então, veja que estão todos interligados. Nós temos também ainda o conceito de interesse, que é o que está entre uma necessidade e um bem apto a satisfazê-la. De um lado nós temos o homem e suas necessidades. De outro lado, nós temos o bem, os bens e sua utilidade. Então vejam que esses conceitinhos, eles estão todos interligados. E precisamos entendê-los para que nós possamos, lá na frente do estudo processual, entender os novos
institutos que vão vir pela frente. Precisa também, para o estudo do direito processual, diferenciar direito material de direito processual. Direito material é aquele cujas normas disciplinam as relações jurídicas referente aos bens e à utilidade. Então veja, o direito material, ele disciplina normas com relação jurídica referente a bens e sua utilidade. Ele fala dos bens ou das pessoas. É um direito material. Por exemplo, o direito civil, o direito penal, o direito trabalhista, são direitos materiais. Diferente do direito processual, tá? O direito processual, ele é formal. O direito material, ele é substancial. Ele refere-se a bens e pessoas. O direito formal, ele é a utilidade, ele é o ordenamento processual sendo utilizado. Por isso ele é um direito do ramo do direito público interno. Ele vai atender à normativa processual, ok? Então nós temos que entender ainda o conceito de conflito de interesse. Nós vamos ouvir essa palavra, essa expressão, o resto do curso do direito processual. O que vem a ser um conflito de interesse? Lá na apostila de vocês, eu conceituo conflito de interesse quando quando uma pessoa pretende para si determinado bem e não pode obtê-lo, ou porque aquele que poderia satisfazer a pretensão reclamada não a faz, ou porque o próprio direito proíbe a satisfação voluntária da pretensão. Então eu tenho um direito, esse direito ele está sendo lesado ou está sendo ameaçado, surge então um conflito de interesse. Quando eu deixo de exercer o meu direito, quando o meu direito está ameaçado, quando o meu direito está lesado, surgiu um conflito de interesse, ok? Nós temos também lá na apostila de vocês o conceito de pretensão. Pretensão define-se como a exigência de subordinação do interesse alheio ao interesse próprio. É aquilo que leva você até o Poder Judiciário para questionar o seu direito. Você pretende que o seu direito seja atendido. Você vai até as barras do Poder Judiciário com uma pretensão. Então, a pretensão define-se como a exigência de uma subordinação do interesse alheio ao interesse próprio, ok? Não é difícil de entender. Basta vocês recordarem esses conceitinhos básicos do estudo do direito para que nós possamos abrir o nosso leque e entendermos o direito processual, ok? Vamos ver o conceito de lide. Lide é o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Então, lide é o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. A lide, ele já está no Poder Judiciário para que ele possa dirimir aquele conflito de interesse. Ele é um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, ok? Diante desses conceitinhos básicos, meninos, nós já temos condições para adentrarmos ao estudo do direito processual. Nós já sabemos o que é conflito de interesse, nós já sabemos o que é uma pretensão, nós já sabemos o que é uma lide, nós já sabemos o que é uma resistência. Então, agora nós temos condições de entendermos o direito, os princípios do direito processual. Porque lá em direito consensual, nós vimos que direito processual é o conjunto de normas, regras
e princípios do estudo do direito processual. Então, o princípio é aquilo que deu origem à normatização. É aquele norte. No direito, os princípios do direito processual, ele se desenvolve obedecendo uma sequência de atos coordenados que guardam relação entre si, relações de dependências que são regidas pelos princípios. O estudo dos princípios se tornam necessários porque é por meio deles que se pode alcançar o fundamento de cada sistema processual. Vejamos apenas os principais princípios. Nós vamos ter uma aula exclusivamente sobre os princípios, porque eu preciso que vocês revejam, que vocês relembrem o conceito de princípio para que eu possa adentrar aos princípios processuais. Nós temos como princípios processuais os princípios do devido processo legal, o princípio da isonomia, o princípio da boa-fé, o princípio do duplo grau de jurisdição, o princípio do acesso à justiça, o princípio do contraditório da ampla defesa. Tudo isso são princípios processuais que vão reforçar as nossas leis. Lá na Constituição, no artigo 5º, estão os princípios fundamentais, os direitos fundamentais e as garantias de todo o cidadão. Todo cidadão tem o direito e as garantias expostas lá no artigo 5º, que é o direito a um processo justo, a um juiz imparcial, a um processo legal, a ser igual perante a lei. Não pode ter dentro de um processo ninguém com privilégio. Isso tudo derivam dos princípios constitucionais. Nós vamos ver isso numa aula especial. Então, aguardem a próxima aula. Obrigada, fiquem com Deus.